que a gente tem na nossa programação, além do evento do qual o prefeito participava até agora neste momento. Mas entre as pautas de hoje, então, a decisão do STF que obriga os exonerar os funcionários aposentados, a prorrogação do prazo da EGR para a conclusão das obras da ERS 130, o pagamento antecipado do saldo devedor ao Badesul, são muitas pautas. Bom dia, prefeito. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Dia corrido hoje, sexta-feira, geralmente é mais tranquila, mas hoje tá pegando o bicho. Tá mais corrido que o normal. Mais evento importante acontecendo no Ministério Público, né? Inclusive a Gabriela está lá, daqui a pouco vai trazer informações aqui para falar sobre áreas de preservação permanente, né? Uma reunião, inclusive, uma pauta, estiveram lá 6 ou 7 prefeitos da região e todas as equipes técnicas do meio ambiente. E com a mudança da legislação ambiental a partir de 2021 e a ampliação das possibilidades dos municípios tratarem de APP, principalmente dentro dos seus territórios e em áreas consolidadas, a região ela tem a possibilidade de virar referência nacional em como legislar isso de forma correta, adequada, respeitando todos os critérios e fazendo em conjunto. Então, parabéns ao Ministério Público pela iniciativa. A gente saiu de lá querendo ficar mais, porque participou a Marjorie, participou o Dr. Sérgio, participou o responsável pelas promotorias do estado todo, Dr. Martini, que é de Progresso, inclusive, e muitos municípios, uma pauta muito rica. Prefeito, dando sequência aqui à nossa pauta, essa outra questão, né, da exoneração de funcionários aposentados, também é uma questão que tem preocupado algumas pessoas, mas gostaria do seu posicionamento também. É um assunto bem delicado, porque mexe na vida das pessoas e a gente precisava dar o início a essa discussão. Afinal de contas, é uma decisão do STF que interpretou a Constituição e ela tem a mesma decisão para todo o país. E nós já estávamos sendo... E o Ministério, o Tribunal de Contas, ele também exige a ação do município. Então, o município notificou essas pessoas que se aposentaram entre 2016 até os dias atuais, 2016, depois que entrou em vigor o Estatuto dos Servidores Municipais. E agora a gente vai dar sequência ao processo como um todo. Estamos abertos a conversar, já há pedido desse grupo de pessoas para conversar com o prefeito. Vamos receber eles. Eles estão dialogando, estão amparados pelos sindicatos. Os sindicatos estão buscando alternativas. Então, é um momento de diálogo, um momento da gente ver quais são as alternativas. Quando que serão exonerados? São 49, né, servidores, sim, pelo que consta. Como todo processo administrativo, se abre o contraditório. Então, o município se notificou todos eles acerca da situação, acerca da decisão. Nós tivemos alguns casos já existentes onde houve algum erro, inclusive na manifestação do INSS. Isso alterou a posição de cada um deles. Então, se instaurou o processo administrativo para se garantir o contraditório. E a data dessa exoneração ela depende, então, de como flui esse processo administrativo. Seria início do ano que vem, pelas informações que apuramos. Até porque tem o final do ano letivo, isso, também tirar professor nessa época é complicado. Isso, tem tudo isso que está sendo analisado também. E como é melhor não precisar data, é melhor a gente estar mantendo o diálogo, tá possibilitando a conversa, está buscando alternativas, está buscando soluções, mas nesse momento o que há de concreto é a necessidade de desoneração deles. E aí já tem concurso previsto? Porque vai ter que repor, né? Sim, concurso principalmente de professores, ele é constante, professores, monitores, que é a maior jornada, e nós temos um grande leque de concursos que eles estão em seu prazo, então não teria problema no serviço público. Prefeito, em relação ao pagamento antecipado do saldo devedor do Badesul, também é uma boa notícia, É uma né? boa notícia porque ótima. Esse é um contrato onde a gente fez análise da taxa de juros e ela estava superando muito ao juro que as aplicações financeiras elas pagam para o município. Então, poxa, nada mais justo do que liquidar aquilo que está dando prejuízo, e que bom que a gente tem essa retaguarda financeira, e liquidou então esse parcelamento com o Badesul, que até 2025, ao longo de 2025.
e só a economia gera R$500 mil que ao longo dos anos a gente pode ir aplicando em outras áreas. Nada definido ainda. Sobre... O que vai, onde vai ser investido? Não, aonde não. Acontece o desembolso natural nesse momento e esses 500 é repercussão ao longo dos anos. Daqui a pouco é uma estratégia de marketing, né? Dizer, ó, sabe aquele valor que nós estamos economizando por conta do superávit? Está sendo feito isso? Não, muitas vezes, porque volta e meia tem a crítica, né? Para que superávit? Não sei. Aí tem um exemplo, tá? Economizando esse valor interessante. Prefeito, também tivemos aqui a presença do Záquia, né, o diretor-presidente da EGR, porque as obras estavam previstas para serem concluídas aquelas faixas adicionais, né, na IRS 130, ali até a BRF e com o túnel, com o viaduto, para novembro. Nós estamos já no final de outubro. Ficaram para fevereiro. Mas, além disso, também tem um encaminhamento aí de prolongar um pouco essas vias, essas faixas laterais até a BR-386? A gente aproveitou, a gente fez o convite para a direção da EGE, está aqui conosco nessa semana, e a gente fez, então, a análise dessas obras e da importância de dar sequência a essa obra e ao encaixe da 130 nas obras da 386. Até onde que vai hoje? Qual é o local exato Hoje, esse contrato... Existem 2 contratos, um de manutenção da rodovia e a construção de rótulas, uma nas imediações da escola, lá na divisa entre Lajeado e Cruzeiro, lá na escola Pedro Welter, entre Lajeado e Cruzeiro. Outra mais ou menos nas imediações da Refricomp. Então, 2 rotatórias, que é contrato gerido pela EGR. Aí nós temos esse outro na parceria que o município gere a execução do contrato do trevo da BRF até a elevada ali onde acessa o CD da IMEC. Essa tua pergunta se direciona nesse trecho. Então, do trevo da BRF até a outra rótula que acessa o CD da IMEC. Porque aí são as faixas adicionais, né? Faixas adicionais. Da EGR são as rótulas. São as rótulas. E a conservação da via. E agora o município objetiva... E ali qual é o quê? Quantos quilômetros? 1.1. 1.1. E até a 386 seria mais um pouco menos de 1 quilômetro. Da ponte, então, da montanha até o encaixe nas alças da 386. E aí teria que ser feita uma nova licitação? Ou daí a prefeitura pagaria uma parte? Foi importante trazer eles para apresentar a demanda e apresentar também o canteiro de obras que está nesse trajeto e a importância de executar essas obras concomitantes às obras da 386. Então agora se abre uma fase de estudo de viabilidade, de ver qual é a melhor opção para estar executando, mas estamos na expectativa de conseguir também avançar nesse propósito. E o valor a ser investido ali? O valor estimado é em torno de 6 a 7 milhões. E aí a obra seria já na sequência, também até fevereiro? Ou a partir de fevereiro já começaria esse novo trecho? Ela seria independente a outra. Ela poderia ser iniciada de forma independente. Aí depende muito de quem vai gerir esse contrato. Se vai ser o município, vai receber recurso, vai entrar com contrapartida ou não. Nós nos colocamos à disposição para fazer aterro, que principalmente em direção a 386. Então, quem sai no sentido Cruzeiro até Arroio do Meio. Na parte, então, direita de quem vai. Ali tem a necessidade de um aterro bem considerável, o município se colocou. Então, estamos estudando a possibilidade de fazer essa parceria para que essas obras sejam realizadas. A ouvinte Ana Cristina manda a pergunta em relação à dengue, o que está sendo feito. Ela está preocupada, né, em função do calor que está chegando, né, o calor vai se intensificando. Quais são as perspectivas do que já há, né? Já há um trabalho feito em relação a isso, mas há alguma previsão de... Bem, ontem, inclusive, olhando o material das meninas, eu vi que a cartinha que o município fez para todas as escolas, a segunda etapa daquele projeto que iniciou no início do ano, ele já chegou lá em casa. Então, a estratégia do município é envolver todas as escolas para que possa acontecer a grande análise, o grande cuidado em cada uma das casas sobre a situação. 90% dos casos de dengue estão nas residências. Então é importante contar com o apoio da população para que a gente faça essas faxinas, faça essa limpeza, e é fundamental passar uma água sanitária nos locais, passar qualquer tipo de produto para eliminar efetivamente o óvulo do mosquito. Eu estou dando uma olhada aqui na mensagem e essa mensagem já chegou no dia 2 de agosto, e agora ela vem de novo. Nós estamos em 21 de outubro. A Isolde Stirmer mora no bairro Conventos desde o início de setembro, ela fala aqui, mas antes tinha um outro problema ali da iluminação pública, e desde o início de setembro estou aguardando para a troca de lâmpada. Enviei mensagem para o Agiluz, sem retorno por parte deles. Liguei 2 vezes para a Secretaria de Obras, mandei mensagem para o secretário e até hoje de frente à minha casa está às escuras.
volta e meia vem essa demanda, né? Essa reclamação, prefeito. E tem aquele projeto novo lá da questão da troca de luz ser mais ágil também. Mas... Sim. Nós recebemos no final, ontem especificadamente, nós recebemos o complemento dos materiais que finalizam a PPP. Então, semana que vem nós devemos estar encaminhando tudo isso para o Tribunal de Contas. E aí o Tribunal de Contas tem 90 dias para analisar esse projeto de parceria público-privada do município. Passado esses 90 dias, então, ocorre a licitação e no primeiro semestre do ano que vem se tem expectativa da assinatura do contrato e daí do início dessa nova maneira de gerir. Acontece muito que a iluminação da cidade até se faz o conserto, mas por alguma falha no relé, inclusive da lâmpada, tu troca e ela queima em seguida novamente. Então, eu quero anotar esse endereço, vou pedir para o pessoal analisar, passar lá e ver para que a gente possa solucionar esse problema aí da munícipe. Pedir para ela aí já passar direitinho para a gente não estar aqui o endereço, tá? Perfeito. A ouvinte já passa para a gente encaminha depois aqui para o prefeito. Eu ainda querendo voltar ali à questão da 130, o porquê que é fundamental essa obra, né? Claro, aproveitar, que já está sendo feita a obra, mas o que vai impactar mais, né? Agora esse quase 1 quilômetro a mais ali de faixa adicional. Hoje, de fato, a gente tem 2 pistas que fazem o deslocamento de um lado para o outro. Com a construção das vias marginais, a gente sai das 2 pistas para 6 pistas. 2 marginais de um lado, as 2 da rodovia e 2 marginais do outro lado. Com a concessão da rodovia, nós vamos para 8, porque daí há rodovia duplicada. Nós teremos 8 faixas de possibilidade de deslocamento. Depois da ponte, nós temos as 2 de novo. Então, fazer essas vias marginais também depois da ponte da montanha ali até a 386, ela amplia muito a possibilidade de deslocamento e as opções de deslocamento, que principalmente nos horários de pico são uns grandes gargalos na mobilidade da cidade. Prefeito, aproveitando também a sua presença aqui na nossa entrevista de toda sexta-feira, e muitas pessoas, eu acredito que também aguardam, né, uma manifestação sua em relação o episódio que ocorreu essa semana, né, em função da divulgação de um stories da Aline Calmo, né, a sua esposa, e as pessoas ficaram se perguntando e mandando perguntas também, mas e o Calmo vai se manifestar? Perfeito, Rita, perfeito, Ricardo, a todos os ouvintes, qual a conduta que a gente adotou lá? Toda a mensagem que a gente encaminha, e principalmente nesse tema, ela é diferente da maneira que chega em cada uma das pessoas. Então, o que a gente decidiu, eu e a Aline conversando, é que a gente não faria manifestação sobre isso. O que importa é a análise pregressa de como a gente cria as nossas filhas e como a gente trata sobre esse tema do racismo em casa, como as pessoas, como a gente trata e lida com cada uma das pessoas ao longo das nossas vidas, e é importante que quem se sentiu ofendido que se manifeste, porque de forma alguma a nossa forma de condução e de tratamento de todas as pessoas não condiz com isso. Mas é um assunto, como eu disse, a mensagem sai do emissor até que chega nas pessoas, ela tem diversos sentidos e não é crítica a quem recebe. E o que faz a diferenciação é a vida pregressa e como a gente trata com o tema e trata com as pessoas. Por isso que nós estamos extremamente tranquilos. Nós vamos seguir tratando todas as pessoas, independente de cor, credo, religião, opção sexual, da mesma maneira que a gente fez sempre até hoje, e isso não vai mudar. Até para contextualizar, foi um comentário, né, que a Aline acabou fazendo em relação ao show do Seu Jorge, falou de segregação racial, enfim, aí as pessoas acabaram, né, interpretando de uma maneira que gerou uma polêmica, e vocês falaram também, muito certamente falaram, né, em casa, talvez para cuidar com algum posicionamento em determinado tema, até porque além de ser primeira-dama, é professora, até a própria Univates, DCE da Univates fez manifestação, né? Deve ter acompanhado também, pedindo explicações. Ela como médica também, e o próprio prefeito também, para daqui a pouco saber, olha, com a internet não se brinca. Mas assim, né, Ricardo? Não quer dizer que ela tenha brincado, deixando bem claro, né? Foi um posicionamento. E não foi sobre o episódio em si, não foi sobre a apuração da polícia que tem que ser feita, não foi sobre a manifestação política no show que tem que ser averiguada, nada disso.
foi sobre uma parte após o show, onde o cantor se manifesta sobre o que ele entendeu da plateia que estava acompanhando. E como é um assunto extremamente complexo, eu estou até evitando falar todas as palavras para que não se aumente e fique realmente a mensagem que a gente passa é de que é fundamental que as pessoas... A gente não vai mudar o nosso jeito de agir com as pessoas porque a gente respeita, como eu disse anteriormente, respeita todas, independente de cor, credo, religião, opção sexual. Não é nossa característica fazer qualquer tipo de discriminação. Isso é público e notório para todos que convivem com a gente, que nos conhecem. Tem um ouvinte aqui, eu estou pedindo qual o bairro dela. Ela diz, esses dias eu ouvi que uma vez por mês iam dar o bairro que ia recolher colchões, sofás, etc. Moro aqui perto da rádio. Perto da rádio. Então deve ser aqui Alto do Parque ou talvez São Cristóvão, né? A moradora deixou na casa alguma coisa, não sei o que faço, pois se eu botar na frente de casa vou me incomodar. A Beatriz Schroeder, aqui de Lajeado, que manda o recado. Ela deve estar se referindo àquele evento que é nos do meio bairros, ambiente, né? né? Sim. Nos Tá bairros, fazendo que uma vai vez ser no por São mês. Cristóvão nesse sábado, pelo que a gente tem Mas ali na praça também nas redes qual é a programação e assim por diante. Na Praça Piauí, nesse sábado, Okay. vai ter o evento. Gostaria de repassar ao prefeito para ele dar uma atenção ao bairro Campestre, onde moro, sobre as ruas com muito buracos, difícil mobilidade dos carros, iluminação bem ruim e algumas ruas ainda sem calçamento. Uma boa sexta-feira a todos. O Alexandre que participa aqui conosco. É importante trazer o endereço sempre. As manifestações... Falou do bairro Campestre como um todo, né? Mas no bairro, inclusive, está em processo de licitação, de projeto, a Avenida Getúlio Vargas, lá, que é pavimentada e tem, sim, precisa de um reparo, está em processo de projeto para licitação em seguida. Sérgio, do bairro Americano, ligou perguntando quando vão dar um jeito na Avenida Aquat, antiga estação rodoviária, bairro Americano, calçamento muito ruim. Há um tempo atrás já foram calçar lá, mas ficou pior do que já estava. Esse ponto volta e meia tem discussão, né, prefeito? Tem, a Avenida Aquat é extremamente larga e a gente tem um fluxo de carga pesada muito caracterizada pelo momento. Com o passar do tempo, a Animec deve ir para um outro espaço ali. Inclusive o trânsito desses veículos mais pesados, ele não acontece na Aquat. Então, ao longo do tempo a gente faz esses concertos. Mas não tem previsão de pavimentar, por exemplo, com um asfalto? Não tá nesse momento não está nos planos. Tá certo. Mais algum recado, alguma novidade, prefeito? Em termos Bastante de prefeitura coisa. de Lajeado? Mais um evento daqui a pouco? Mais um evento, estou saindo lá para o aniversário do CRPO. Gostaria de deixar um grande abraço e um ótimo final de semana a todos, então. E chegou o recado aqui da ouvinte lá, que falava sobre a iluminação. Vamos passar aí para prefeito, enfim, para assessoria, para ver se conseguimos resolver essa situação por lá. Obrigado pela presença aqui e um bom final de semana. Um grande abraço.